Olá, participantes do canal Psiquiatria Multinível Integral. Hoje eu vou falar para vocês sobre o tema da esquizofrenia, trazendo inicialmente o modelo médico da esquizofrenia, né, hegemônico, predominante, a visão médica sobre a esquizofrenia, e no final da apresentação vou falar brevemente, né, sobre algumas perspectivas sociais, sobre alguns movimentos sociais voltados para a loucura, né, voltados para as psicoses em geral, e uma perspectiva antropológica também, uma visão do contexto, né, de contextos não ocidentais acerca do que nós ocidentais denominamos por loucura, por esquizofrenia, né, a visão de Bangladesh, mais especificamente, sobre o Pagalami, né, o que eles chamam de Pagalami, que tem uma equivalência, não obviamente a gente não pode fazer uma aproximação, né, idêntica entre as terminologias loucura e Pagalami, né, porque são contextos culturais bastante diferentes, mas há uma semelhança ali, né, entre o Pagalami de Bangladesh e o que nós chamamos de loucura, e agora, né, com a medicalização da loucura, de esquizofrenia. Então a esquizofrenia, ela tem uma prevalência em torno de 1% na população geral, varia aí entre, em média, 1% da população em geral, tendo um pico de incidência entre os 18 e os 25 anos de idade. Então aparece principalmente o primeiro quadro, né, o primeiro surto psicótico, ele aparece principalmente ali no adulto jovem, né, entre 18 e 25 anos de idade. Trazer a definição de esquizofrenia da CID-10. A CID-10 faz uma combinação, né, de critérios kreplinianos, que enfatiza principalmente o tempo de evolução do quadro, critérios bloilerianos, que enfatiza, Eugen Bloiler enfatizou os sintomas negativos da esquizofrenia, e critérios schneiderianos, Kurt Schneider, psiquiatra alemão, que enfatizou os sintomas chamados sintomas positivos da esquizofrenia. A CID-10 faz essa combinação, então, entre esses diferentes critérios, mas privilegia os sintomas positivos, sintomas schneiderianos. Elas são chamados sintomas de primeira ordem pela CID-10, que é o eco do pensamento, por exemplo. O paciente percebe o seu pensamento como eco, ele pensa, e aquilo que ele pensou ecoa, né? É como se fosse um pensamento audível que ecoa, então ele acaba pensando duplamente, né? Ele pensa sobre um determinado objeto, e aquele pensamento ecoa, né, de uma forma audível. Imposição ou roubo do pensamento, o paciente relata que há uma força externa, um agente externo, impõe o pensamento nele, uma alteração do senso de propriedade do pensamento, portanto, o pensamento que não é dele, né, imposto por algo externo, ou roubo do pensamento. Um agente externo retira o pensamento dele, rouba o pensamento dele. Publicação do pensamento, quando o paciente relata que, né, as outras pessoas, ele tem certeza que as outras pessoas sabem o que ele está pensando, porque o pensamento dele está sendo publicado. Ideias delirantes de controle, que é justamente a vivência, uma alteração do senso de agência do eu, né, a vivência de que uma força externa, um agente externo está controlando as minhas ações. Vozes, alucinações auditivas, que comentam sobre os atos do paciente, sobre as ações do paciente, ou discutem com o paciente na terceira pessoa. Muitas vezes vozes de conteúdo negativo, que xingam o paciente, que ameaçam o paciente, ou vozes de comando que mandam o paciente se matar, por exemplo, fazer alguma coisa contra ele mesmo ou contra uma outra pessoa. Então, vozes que discutem com o paciente na terceira pessoa. Alterações do pensamento, do discurso, né? Alterações na organização do pensamento desorganizado, incoerente, consequentemente resulta num discurso incoerente. Os sintomas negativos descritos, como eu disse, por Eugen Bloiler, como afeto embotado, uma ausência total praticamente da expressividade emocional, uma ausência da variação, da modulação
da expressividade emocional, esse embotamento afetivo. Outro sintoma negativo diz respeito ao afrouxamento das associações, ou seja, da organização do pensamento, né? As associações do pensamento se tornam mais frouxas, desorganizadas. A volição, uma ausência total praticamente de vontade, de energia, de tomada de iniciativa, e ambivalência, que é ambivalência afetiva, né? O paciente sentir amor e ódio, por exemplo, pela mesma pessoa. A CID-10 exige apenas 1 mês de sintomatologia para o diagnóstico da esquizofrenia, falando aqui especificamente, né, da esquizofrenia. A evolução, ela considera, né, o manual da Organização Mundial da Saúde considera uma evolução variável, pode ser contínua, episódica, com surtos episódicos, com déficit progressivo, como Kraepelin descreveu, essa deterioração progressiva na esquizofrenia, mas uma evolução estável também, sem que haja essa deterioração progressiva, com remissão completa ou incompleta da sintomatologia psicótica, delirante, alucinatória, entre os surtos. Então, há múltiplas formas de evolução do quadro esquizofrênico. A CID-11 deve seguir, que vai vigorar, né, a partir do ano que vem, a partir de 2022, deve seguir os critérios, ela provavelmente vai seguir os critérios do DSM-5. Eu vou trazer aqui para vocês, então, agora o critério do DSM-5. O DSM-5 ele descreve a esquizofrenia dentro do espectro da esquizofrenia e de outros transtornos psicóticos. Para o diagnóstico de esquizofrenia, há necessidade de duração de 6 meses ao menos de sintomatologia, incluindo 1 mês de sintomas que satisfazem o critério A. O que é o critério A? A pessoa apresentar 2 dos seguintes sintomas: delírios, uma distorção, um pensamento completamente distorcido da realidade, alucinações, quaisquer tipos, né, de alucinações auditivas, visuais, sinestésicas, mas aquele tipo de alucinações, né, não as pseudo-alucinações que chamam a pessoa pelo nome, o paciente pelo nome, mas as alucinações que comentam as ações da pessoa, que discutem com a pessoa na terceira pessoa, 2 ou mais vozes, discurso organizado, né, sem coerência do discurso, comportamento desorganizado, aqui aparece a catatonia, né, quando há uma paralisação motora completa da pessoa, a pessoa não se locomove mais, não se alimenta, não fala, ela fica totalmente paralisada. A gente tem o sinal da flexibilidade séria, que a gente pega o braço do paciente, coloca em uma determinada posição e ele permanece ali naquela posição, é a catatonia, um quadro que requer internação psiquiátrica. E os sintomas negativos. Então, desses 5, né, delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento desorganizado, sintomas negativos, se a pessoa apresenta 2 desses sintomas por pelo menos 1 mês, ela, completando 6 meses de uma alteração no seu funcionamento social, interpessoal, acadêmico ou profissional, ela tem o diagnóstico da esquizofrenia. Os outros transtornos psicóticos, né, dentro do espectro da esquizofrenia são transtorno esquizotípico, aí são formas, né, mais brandas de quadros psicóticos. A esquizofrenia é a forma mais grave dentre as psicoses e essa que eu vou falar para vocês agora, dentro do espectro da esquizofrenia, são as formas mais brandas. Transtorno esquizotípico, o paciente apresenta, né, um comportamento estranho, um retraimento afetivo, uma tendência, uma expressividade emocional reduzida, não chega a haver um embotamento, uma ausência total da expressão emocional, da expressividade emocional, mais uma diminuição, um retraimento desta expressividade, uma tendência ao isolamento social e distorções mais leves, né, da realidade, pensamentos mais levemente distorcidos da realidade, o que a gente chama de ideação, né? Não é delírio, mas não são ideias delirantes, mas uma ideação delirante. O paciente não tem uma convicção, né, de que alguém o está perseguindo, por exemplo, numa ideação paranoide, mas ele tem uma sensação, né, uma leve distorção com relação à realidade.
transtorno esquizotípico ele pode evoluir para um quadro esquizofrênico, que em alguns casos, uma pequena porcentagem, acaba evoluindo para um quadro de esquizofrenia, né, um quadro de psicose franca, e a maioria dos casos permanece numa condição, né, subclínica de esquizofrenia, vamos dizer assim. Transtorno delirante, basta que a pessoa apresente um delírio apenas, um tipo de pensamento distorcido da realidade, onde ela tem convicção, né, dessa distorção, como a erotomania, como eu vou falar para vocês, dentro da psicopatologia da esquizofrenia, delírios persecutórios, paranoides, né, que a pessoa está sendo perseguida, delírios de grandeza, né, de que ela é alguém muito importante, é uma figura, uma personalidade muito importante. Outro transtorno do espectro é o transtorno psicótico breve e transitório. Basta que a pessoa apresente um daqueles 5 sintomas da esquizofrenia, que ela apresente apenas um durante até um mês, né, por menos de um mês. Então, é um transtorno mais de resolução, de melhor prognóstico, né, de resolução mais fácil. Ele há uma melhora, muitas vezes espontânea até, dessa condição, responde muito bem ao tratamento, mas geralmente há uma melhora espontânea. Muitas vezes são quadros psicóticos reativos a algum estresse, alguma vivência traumática. Então, o transtorno breve psicótico, ele dura até um mês, a pessoa precisa apresentar apenas um sintoma. O transtorno esquizofreniforme, que aí é intermediário, né, entre o transtorno psicótico breve e o transtorno esquizofrênico. O transtorno esquizofreniforme tem uma duração entre 1 e 6 meses, e a pessoa precisa apresentar 2 sintomas também, daqueles 5 sintomas da esquizofrenia, mas com duração entre 1 e 6 meses apenas. Um transtorno esquizoafetivo, aí tem um transtorno grave também, onde há uma combinação entre os sintomas do critério A da esquizofrenia, 2 daqueles 5, né, por pelo menos um mês, mas com um prejuízo no funcionamento global do paciente durante 6 meses pelo menos. Além dos 2 sintomas do critério A da esquizofrenia, o paciente apresenta ou um episódio maníaco, característico do transtorno bipolar, né, ou um episódio depressivo maior, de uma depressão maior. Então, ele tem um misto ali, né, entre sintomas esquizofrênicos e sintomas de humor, de transtorno de humor, por isso o nome, transtorno esquizoafetivo, que tem também um prognóstico, é um quadro grave também, com prognóstico mais ou menos parecido ao da esquizofrenia. E outro tipo de transtorno psicótico, transtorno psicótico induzido por substâncias, né, por intoxicação exógena, ou transtorno psicótico devido a uma condição médica geral. Agora falar um pouco para vocês sobre a psicopatologia da esquizofrenia, sobre a distinção entre ideias delirantes e ideias deliroides, como eu disse no início. Nas ideias delirantes, né, no delírio propriamente dito, a pessoa tem a convicção daquela ideia, daquele pensamento que é completamente distorcido da realidade, mas ela tem a convicção de que aquele pensamento é real, de que aquilo que a pessoa está pensando tem uma relação direta com a realidade. Na ideia deliroide, a pessoa não tem essa convicção, né? Na ideação delirante, ela não tem essa convicção, é uma sensação, né? uma intuição, né? De que aquilo está acontecendo, mas sem uma convicção de fato. Os tipos de delírios, então, como eu disse, é o delírio paranoide, que é o delírio, né, o mais comum, persecutório, de perseguição. O paciente relata, né, que estão me envenenando, e aí não aceita comer a comida preparada ali, o alimento preparado pela mãe, né, pela esposa, porque ele acha que estão envenenando ele, não aceita tomar água que outra pessoa leva para ele. Há uma conspiração contra mim, né? A polícia instalou uma escuta na minha casa, sabe tudo que eu falo. Há alguns delírios bizarros, né? Aí já sai do delírio paranoide, delírio bizarro, que é completamente fora da realidade, não há possibilidade, né, de que isso aconteça na realidade. Por exemplo, extraterrestres instalaram um chip na minha cabeça, estão controlando todo o meu pensamento, né, todas as minhas ações, meus pensamentos, então, não são meus, né? A alteração do senso de propriedade do eu
foram instalados, né, na minha mente. Minhas ações não sou eu quem faço, alteração do senso de agência do eu, né? Estou sendo controlado justamente por esse chip, por agentes externos. Então, são delírios bizarros. Delírio de grandeza, geralmente, eles estão presentes também na fase maníaca do transtorno bipolar. Delírio de grandeza, sou amigo do general, ou sou Napoleão, né? uma personalidade muito famosa, geralmente amigo, né, de alguém muito famoso, sem que, né, não haja nenhuma possibilidade daquilo acontecer na realidade. Tenho dons especiais, né, me comunico telepaticamente, né, com outras pessoas. Aí já entra um pouquinho, né, o misto de delírio de grandeza com o delírio bizarro, né? Me comunico telepaticamente com seres de outras galáxias, por exemplo. Uns relatos também que um dos pacientes me trouxe, né? Delírio místico religioso. É muito comum também, assim como delírio paranoide, delírio místico religioso é um dos mais comuns que a gente encontra na prática, né? No dia a dia do nosso trabalho. Sou enviado especial de Deus, né? Tenho o poder de curar as pessoas. Os maus espíritos lançam dardos contra mim, são alguns dos relatos, né, que a gente ouve. Outros tipos de delírios descritos aí, né, enquanto síndromes. A síndrome de Clérambault, que é o delírio erotomaníaco. A pessoa tem a certeza de que uma outra pessoa em uma posição social superior, um artista, por exemplo, um cantor, um artista, que aquela pessoa o ama, né, que aquela pessoa está apaixonada por ela. Então ela vai atrás da pessoa em função disso, ela começa a perseguir a pessoa, vai para o hotel em que a pessoa está, né, escreve cartas, começa a mandar e-mails, cartas, a tentar, né, descobrir o telefone da pessoa e ficar ligando para a pessoa, porque ela tem certeza, para a pessoa famosa, no caso, né, porque ela tem certeza que a pessoa está apaixonada por ela. Então ela realmente passa a perseguir a celebridade, né, a pessoa famosa. Síndrome de Cotard, que é um quadro grave aí da esquizofrenia. A pessoa tem a convicção, né, de que os órgãos internos do seu próprio corpo estão apodrecendo, que ela está ficando oca por dentro, totalmente vazia, sem nenhum órgão por dentro, porque eles estão apodrecendo. É uma vivência, né, corporal, uma vivência tem uma relação direta com uma alucinação senestésica, né, uma alucinação perceptual. Outro tipo de delírio senestésico que vem associado com alucinações senestésicas perceptuais. Por exemplo, tem uma cobra passando debaixo da minha pele, né? Ou formigas caminhando por debaixo da minha pele, e a pessoa tem essa convicção, né? E ao mesmo tempo tem a sensação, a alucinação senestésica. Ou então uma corrente elétrica que passa por todo o meu corpo, né? Está me dando choque, essa corrente elétrica. Então tem um misto aí, né, de delírio e alucinação. Ainda dentro da psicopatologia, a gente pode ter também, né, alterações da forma do pensamento. Eu falei dos delírios, alterações do conteúdo do pensamento. As alucinações são alterações da senso-percepção, né? Não do pensamento, mas da senso-percepção. Alterações da forma do pensamento, por exemplo, o afrouxamento das associações, que aparece dentro dos sintomas negativos, né? Embora haja um certo encadeamento lógico das ideias, as associações começam a ficar mais frouxas, né? Não muito bem articuladas, parecendo ilógicas às vezes, parecendo, né, perdendo o seu encadeamento lógico muitas vezes. E a gente tem descarrilhamento, quando o paciente, né, começa a falar sobre um determinado assunto e ele descarrilha, né, ele sai pela tangencial falando, né, passa a mudar o assunto no meio da conversa, no meio do diálogo. Bloqueio do pensamento, ele começa a falar, a conversar com a gente, de repente, de uma hora para outra, o pensamento some. Não é por ansiedade, não é por um branco, né, do pensamento, mas porque realmente ele não consegue dar continuidade ao discurso. Neologismos, muito frequente também no início, principalmente no início dos quadros psicóticos. A pessoa começar a criar palavras, né, faltar palavras para ela articular seu discurso, e começar a criar palavras novas, né, que não existem, incompreensíveis, né, sem sentido, tentando
articular, né, organizar melhor seu próprio discurso. Então, são os neologismos também aparecem dentro dessas alterações formais. Então, para a gente finalizar o modelo médico da esquizofrenia, a etiologia. Né? A esquizofrenia é um quadro complexo, um fenômeno complexo, poligênico, ou seja, está relacionado a múltiplos genes, a centenas de genes que são identificados aí como genes candidatos, né, que aumentam, mutações genômicas nesses genes aumentam o risco para a pessoa desenvolver esquizofrenia, né? Tem uma relação com o histórico familiar também. Um quadro multifatorial, a participação também de fatores ambientais, tanto biológicos quanto fatores ambientais psicossociais que atuam, né, por meio de mecanismos epigenéticos na regulação da expressão gênica, favorecendo, aumentando o risco muitas vezes para o aparecimento do quadro psicótico ou mesmo da esquizofrenia. Então, dando sequência aqui, né, a segunda parte da nossa videoaula sobre a esquizofrenia, eu vou falar para vocês sobre a abordagem do Open Dialogue, que é uma abordagem desenvolvida na Finlândia, né, na Lapônia Ocidental, na Finlândia, a abordagem do Open Dialogue, do diálogo aberto, né, que diz respeito ao acolhimento, né, ao atendimento à primeira crise psicótica. Eles têm numa área de 70 mil habitantes, na Lapônia Ocidental, na Finlândia, são 100 profissionais da saúde mental voltados para essa assistência à crise, né, para esse atendimento, para esse acolhimento à primeira crise psicótica. E aí eles realizam, né, eles realizam encontros que podem ser diários, reuniões, chamadas reuniões com a rede social do paciente, incluindo aí, além do paciente, seus familiares, vizinhos, né, amigos do paciente, então toda a rede social do paciente. Encontros costumam ser, dependendo da gravidade do caso, podem ser diários, geralmente na própria casa do paciente, encontros diários, ou semanais, ou quinzenais, na medida que o paciente vai melhorando, vai respondendo melhor, né, ao acolhimento, as reuniões, os encontros vão se tornando mais espaçados. O Open Dialogue, ele funciona, ele trabalha com a perspectiva dialógica, de cuidado, onde se busca a criação compartilhada, a construção compartilhada de significados com relação às experiências de sofrimento do paciente, às experiências, aos sintomas psicóticos, à vivência, né, de crise que o paciente apresenta. Então, eles consideram, né, dentro dessa perspectiva dialógica, há uma polissemia, né, múltiplos significados contidos, né, em cada sentença, em cada palavra, em cada narrativa, né, uma polissemia, e os significados são realmente co-construídos, né, de forma compartilhada por todos os atores ali envolvidos nesta reunião, né, sejam os familiares, os vizinhos, os amigos e o próprio paciente. A tomada de decisão com relação à conduta, né, que vai ser tomada, ela é feita em conjunto, de forma compartilhada, tendo o familiar e principalmente o paciente um papel primordial nessa tomada de decisão com relação à conduta, né, que vai ser, né, sobre o que vai ser feito dali para frente na condução do caso, na condução da crise psicótica que o paciente apresenta. Desde que 1984, né, desde que o Open Dialogue começou a ser aplicado nesta região específica da Finlândia, na Lapônia Ocidental, tem inúmeros dados, né, que mostram a eficácia desta abordagem, deste tipo de abordagem. Por exemplo, a incidência de esquizofrenia nessa região ela foi reduzida em 2 cidades, de Kemi e Tornio, entre 1985 e 1989, 1990 e 1994, ou seja, em 10 anos, houve uma redução da incidência de esquizofrenia de 30% para 17,1%, ou seja, não houve uma redução do número de casos, né, de psicose, de pacientes com sintomas psicóticos. Né? Não houve uma redução da primeira crise psicótica.
mais de pacientes que apresentaram surto psicótico e evoluíram, né, para esquizofrenia depois de 6 meses. Houve uma redução de 30% para 17,1%, né, ao longo de 10 anos nessa região com a abordagem Open Dialogue. Outro estudo muito importante comparou a abordagem do Open Dialogue, né, na Finlândia com a abordagem tradicional, convencional, voltada para as psicoses, para a esquizofrenia na Suécia, que é um contexto muito parecido, né, muito semelhante ao contexto da Finlândia. Então, pessoas diagnosticadas com esquizofrenia, cuidadas na Finlândia pelo Open Dialogue, 72 pacientes tiveram uma média de 31 dias de hospitalização, enquanto, né, que 75 pacientes com esquizofrenia na Suécia tiveram um período médio de 110 dias de internação. Então, os pacientes tratados na Suécia pelo método convencional, tradicional, que nós, pela abordagem tradicional que nós utilizamos aqui no nosso contexto, tiveram em média 110 dias de internação e na Finlândia 31 dias de internação apenas. Na Finlândia, 33% dos pacientes com esquizofrenia fizeram uso de algum tipo de antipsicótico, de neuroléptico no primeiro ano, e após o primeiro ano, apenas 17% se mantiveram em uso de neuroléptico. Então, a grande maioria dos pacientes não usaram nem mesmo medicação antipsicótica. Eles utilizavam medicações SOS, né, para o caso de sintomatologias mais intensas, mais fortes, né, de crises de ansiedade, por exemplo, ou mesmo de alucinações auditivas, delírios mais intensos. Eles utilizavam apenas medicamentos SOS, tanto antipsicóticos, principalmente benzodiazepínicos. Então, a grande maioria, né, apenas 17%, manteve o uso de neuroléptico após um ano, enquanto que na Suécia, dados parecidos com o nosso contexto, 93% fizeram uso de antipsicótico no primeiro ano e 75% dos pacientes continuaram utilizando o antipsicótico neuroléptico após um ano. Em período de 10 anos, então, de acompanhamento, de comparação, né, entre os dados na Finlândia e na Suécia, em período de 10 anos, 84% dos pacientes tratados com o Open Dialogue na Finlândia retornaram ao trabalho. Eles voltaram, né, ou empregados ou passaram a buscar empregos 2 anos depois da primeira crise psicótica. Então, 84% não estava, né, de licença médica pelo quadro psicótico, né, pela esquizofrenia. 84% estavam procurando, né, trabalho. Apenas 16% encontravam-se em licença médica e esse número foi muito maior, né, mais de 60% dos pacientes tratados na Suécia com a abordagem convencional estavam licenciados, né, estavam recebendo benefícios por estarem incapazes para o trabalho. Então, uma comparação aí entre dois contextos muito similares, né, próximos, com uma eficácia muito maior na abordagem realizada na Finlândia, na Lapônia Ocidental, na abordagem do Open Dialogue. Agora, né, saindo dessa visão médica, da abordagem médica, trazer para vocês, né, uma perspectiva social relacionada aos movimentos sociais voltados para a loucura, né, voltados para as psicoses em geral. Aqui no Brasil nós temos o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, que foi criado por um grupo de trabalhadores de saúde mental. Posteriormente, houve, né, a participação, né, passou a haver a participação de familiares e principalmente dos pacientes, que se tornaram pacientes hospitalizados, com longa história, né, com história de internação de longa data em manicômios, em hospitais psiquiátricos, se tornaram protagonistas, né, desse movimento nacional da luta antimanicomial, que é um movimento que defende, né, desde a sua origem, defendeu, lutou, né, contra a violação de direitos humanos, os maus tratos sofridos pelos pacientes hospitalizados nos manicômios, lutaram e lutam, né, pela extinção dos manicômios, pelo tratamento em liberdade, pelo cuidado, pelo combate ao estigma, pela substituição dos tratamentos do modelo hospitalocêntrico, né,
pelo tratamento nos serviços extra-hospitalares, nos dispositivos extra-hospitalares, como os CAPs, por exemplo, né, os Centros de Atenção Psicossociais, pela dignidade, pelo respeito do usuário de saúde mental, do paciente com esquizofrenia, com algum quadro psicótico. Né? Do ponto de vista global, internacional, nós temos movimento dos ex-usuários da saúde mental, movimento dos chamados sobreviventes psiquiátricos, né? Os psychiatric survivors, os sobreviventes psiquiátricos, que alguns deles é um grupo bastante heterogêneo, boa parte deles, desses sobreviventes psiquiátricos, né? Pacientes, pessoas que já estiveram internadas em hospitais psiquiátricos, com diagnóstico de psicose, de esquizofrenia, fizeram uso de medicamentos. Uma parte deles não faz mais uso de medicamentos, uma parte deles nem faz tratamento mais, outra parte não faz uso de medicamentos e apenas, né, utiliza abordagens psicossociais, né, se trata por meio de abordagens psicossociais, e uma outra parte aí sim usa medicação. Mas é um movimento bastante heterogêneo, uma parte dele defende a transposição do modelo social da deficiência, né, que vê a deficiência muito mais como a questão de opressão social que propriamente uma questão de um déficit no indivíduo, né, uma questão individual. Eles veem muito mais como uma questão social, da relação do indivíduo com a sociedade. Muitos dos membros, né, dos Psychiatric Survivors aplicam, né, transpõem o modelo social da deficiência para a loucura e contra o que eles chamam de medicalização da loucura, que é justamente na terminologia psiquiátrica e esquizofrenia. Então, eles defendem essa nomenclatura loucura, né, uma nomenclatura do senso comum, e contra a medicalização da loucura. Eles transpõem, então, o modelo social da deficiência para a loucura, tratando, né, a aflição mental, tratando o sofrimento mental, muito mais em termos, né, de opressão social, de combate, de buscar derrubar as barreiras sociais, as barreiras atitudinais, como discriminação, preconceito, estigma, né? Lutam contra o estigma. Então, compreendem muitas vezes a loucura, né, como diferentes modos, né, de percepção, de compreensão da realidade, muito mais que como déficit, propriamente dito. Há um movimento também chamado Mad Pride, né, o orgulho louco, o Mad Pride, que deu origem aí aos Mad Studies, né, estudos da loucura, que também trabalham nessa linha, enfatizando, né, as condições sociais, fatores sociais de construção da esquizofrenia, né, que levaram à medicalização da loucura, e é uma visão reducionista, né, a ideia da loucura como uma doença cerebral, como uma afecção cerebral. Eles criticam, né, esse reducionismo biológico vigente, mesmo vigente na psiquiatria contemporânea, mesmo aqueles, né, que defendem o tratamento, o movimento dos ex-usuários, por exemplo, o movimento dos usuários de saúde mental que defendem o tratamento, né, da saúde mental, no serviço de saúde mental, nas abordagens psicossociais, ainda que tenha algum uso de medicamento, mas eles são contra essa visão reducionista, né, da loucura, da esquizofrenia, que concebe, né, a condição como fruto única e exclusivamente de um processo de uma alteração cerebral, de uma alteração neuroquímica, né, um processo esse que até o momento não foi, né, não foi comprovado, uma vez que nós não temos marcadores biológicos, como eu disse no início, né, que possibilitem o diagnóstico da esquizofrenia. E agora, trazendo para a gente finalizar nessa segunda parte da nossa apresentação sobre a esquizofrenia, uma perspectiva antropológica, né? Como que a loucura é vista, o que nós chamamos por loucura, como que é vista, que ela é vista em contextos não ocidentais, né? Em contextos tradicionais não ocidentais, como é o caso de Bangladesh, né? É uma visão, né? A gente trabalha nessa perspectiva antropológica com a visão da antropologia médica, e um dos conceitos centrais para a gente pensar, né, a partir do ponto de vista da antropologia, é a noção de etnopsiquiatrias. O que significa etnopsiquiatrias? São diferentes modos de abordar, né, de classificar, de conceber
e de cuidar do sofrimento mental, da aflição mental nas diferentes culturas. Então, as diferentes maneiras, né, de se descrever, abordar, classificar e tratar a aflição mental nas diferentes culturas. Então, vou trazer um exemplo para vocês de Bangladesh. Uma aproximação, obviamente, que não são termos idênticos, né, não são fenômenos idênticos. A gente deve sempre se atentar, né, para as particularidades dos significados destas terminologias, mas a gente pode aproximar mais ou menos o termo loucura do nosso contexto do termo pagalami, né, em Bangladesh. O pagalami, né, na verdade, é o comportamento fora de controle, né? É o comportamento selvagem, muias vezes embaraçoso ou danoso para a família da pessoa que apresenta esse comportamento, né? Eles associam um comportamento ligado ao comportamento das cabras, esse comportamento selvagem, né, que a pessoa apresenta, que eles chamam os Bangladesh chamam de pagalami. Pode surgir esse tipo de comportamento, segundo a visão, né, cosmovisão de Bangladesh, a partir de violações morais percebidas. O pagalami, o pagal, ele é visto como responsável pelo seu comportamento, como agente, né, como causa do seu comportamento, ou pela exacerbação, né, dos seus sintomas, das suas alterações de comportamento. Ele pode falar muito descontroladamente, né? E em Bangladesh é muito valorizado o falar bonito, né? A fala, a boa fala, né? A boa oratória, falar bonito. E isto está alterado, né, no pagal, nesse tipo de comportamento, no pagalami. Então, é um comportamento que quebra ali o senso comum, né? Que rompe com o senso comum, que assusta a família, que é embaraçoso para a família, né? Que é o que nós denominamos loucura aqui, né? Em muitos casos, né, o pagal é considerado a causa do seu comportamento por uma violação de um tabu, por exemplo, pela quebra de um tabu, por exemplo. Em outros casos, em outras situações, esse comportamento é atribuído a uma causa externa, a um fator externo. E aí entra toda a cosmovisão animista, né, de Bangladesh, deste contexto não ocidental, visão animista que a gente encontra em vários contextos, né, não ocidentais. Então, entre os principais agentes externos causadores do pagalami estão o que eles chamam de algan, que é a influência de algo solto, né, como o espírito selvagem, o vento, né, é o vento, mas representando o espírito selvagem. E como que é o cuidado, né, a abordagem do pagalami? É feito a terapias tradicionais, né, terapêuticas tradicionais, intervenções tradicionais, como o xamanismo, por exemplo. Então, praticantes tradicionais, né, os curadores, healers tradicionais, tratam o pagalami por meio do uso mágico de passagens do Alcorão, né? Bangladesh é um país muçulmano, né, de maioria muçulmana. Então, por passagens, recitações, né, leituras do Alcorão. Em alguns casos, eles combinam uma prática que é de morir, né, que remete à ancestralidade do povo em Bangladesh, né, remete à espiritualidade, né, a essa cultura animista, essa cosmovisão animista, né, do povo de Bangladesh, né, antes da chegada do islamismo. Em alguns casos combinam, né, os curadores combinam a recitação do Alcorão com práticas espirituais, como uma conversa firme com o espírito, né, que envolve uma negociação com firme comando para que o espírito deixe o corpo do paciente, né, do enfermo. Então, são as formas de cuidado tradicionais, né, dentro dessa etnopsiquiatria, né, desta cosmovisão de Bangladesh. Eles fazem também a distinção entre a loucura endógena e a loucura divina. Se o desvio permanece, por exemplo, se a alteração, né, o comportamento fora de controle, o falar descontrolado, né, do pagalami, se ele permanece mesmo após o xamanismo, mesmo após o tratamento tradicional, por tentativas e erro, então a loucura é considerada endógena. Ela não é mais considerada, né, tendo uma causa externa,
por espíritos, por exemplo, mas é considerado endógeno, e aí não há muito o que se fazer, segundo nessa visão. No Paquistão, por exemplo, outro contexto asiático, não ocidental, 5% apenas das pessoas que apresentam qualquer tipo de aflição mental, aí não só, né, a psicose, né, o que nós chamamos por esquizofrenia, mas qualquer forma de aflição mental, apenas 5% com quadro de aflição mental procuram o psiquiatra como primeira escolha. Então, 95% recorre à primeira escolha, é o tratamento tradicional, é o curandeiro, é o xamã. Na primeira escolha é a abordagem tradicional dentro dessa etnopsiquiatria, né, do Paquistão. E apenas em um segundo momento, né, assim como em Bangladesh, quando a loucura é considerada endógeno, o problema, né, o infortúnio é considerado endógeno, é que os indivíduos recorrem aos profissionais da saúde, ao psiquiatra, né, há pouquíssimos psiquiatras, né, nesse contexto, geralmente, né, treinados, geralmente formados fora, né, desse contexto asiáticos, mas só em um segundo momento que realmente os indivíduos procuram os profissionais da saúde mental aí, né? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre a esquizofrenia, sobre a abordagem, né, das psicoses em geral, a esquizofrenia de início precoce, né, de início na infância, de início na adolescência. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito, muito obrigado.